A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos iniciando o Explorando a Bíblia. E nesta feita, iremos meditar um pouco e aprender sobre a vida de Esaú, irmão mais velho de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. A Bíblia fala que após ele crescer, ele se tornou perito, caçador, homem do campo. E uma coisa interessante que eu fui estudar sobre a vida de Esaú é que na Bíblia Sagrada nós só encontramos dois caçadores. O primeiro que nós conhecemos é Nimrod, capítulo 10 de Gênesis. Está ali descrito sobre este homem chamado Nimrod. Nimrod teve o princípio do seu reinado em Babel. O princípio do seu reinado foi Babel, ou melhor dizendo. E a Bíblia fala que ele era poderoso caçador diante de Deus. No original, isso significa que ele caçava a Deus e a todos quanto adoravam a Deus. Ou seja, ele se levantava contra Deus e contra todos aqueles que adoravam o nome do Senhor. O seu nome significa rebelião. A Bíblia fala que eles começaram um empreendimento, ou seja, a construção de uma torre cujo topo atingiria os céus. Por quê que ele iniciou este projeto? Porque todos nós sabemos que Deus havia destruído o mundo através do dilúvio, pois Deus se arrependera de ter feito o homem devido ao seu desvio da sua conduta, porque o homem já não fazia e não andava mais nos caminhos do Senhor, não fazia aquilo que era do agrado de Deus. Porém, Deus salvou a família de Noé através da arca. Devido a este acontecimento, Nimrod colocou em seu coração construir uma torre cujo topo atingia os céus. Para quê? Com a finalidade de que, se Deus novamente destruísse o mundo, fosse destruir o mundo através das águas do dilúvio, com esta torre eles estariam a salvos. Ou seja, eles queriam viver a sua vida da sua vã maneira, queriam viver segundo o seu coração. E se Deus tentasse destruir, eles se salvariam subindo nesta torre. A cidade que fora chamada de Babel por causa da torre é a mesma Babilônia. É a mesma Babilônia que no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, e também Apocalipse capítulo 16, versículo 19, e Apocalipse 17, versículos 1, 2 e 3, fala sobre a Babilônia. E em Apocalipse está descrito que a Babilônia deu de beber do vinho da sua prostituição aos reis da terra. E também fala que a Babilônia caiu a grande Babilônia, ou seja, com quem os reis da terra se prostituíram. E a Bíblia fala que Esaú seguiu pelo caminho de Nimrod. Por quê? Depois de Nimrod, o único caçador que aparece na Bíblia é Esaú. Ou seja, ele seguiu pelo mesmo caminho de Nimrod. E em Hebreus, no capítulo número 12, versículo 16, a Bíblia fala que não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Quando eu fui estudar o grego das palavras
impuro e profano, eu descobri o seguinte, que a palavra profano significa tornar aquilo que é santo, sagrado, comum. E a palavra impuro, por sua vez, ela vem do grego pornos, da onde surgiu a palavra pornografia, que significa prostituição, adultério, toda sorte de sexos ilícitos. E esta mesma palavra, é interessante, que essa palavra pornos, ela é aplicada à Babilônia, que em Apocalipse está descrito que ela deu de beber do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Esta palavra, prostituição, prostituíram, é a mesma palavra, que também é aplicada para Esaú. E também no livro de Apocalipse está descrito que fora da Nova Jerusalém ficarão os impuros, ou seja, a palavra novamente aparece ali, pornos. Então a palavra pornos, porneia, que tudo tem o mesmo sentido, o mesmo significado, é aplicada tanto a Esaú como também a Babilônia, que foi construída por Nirode. Foi construída por Nirode, a quem Esaú tomou por exemplo, se tornando um caçador. E a pessoa que segue por este caminho, ela despreza as coisas que são do alto, ela despreza aquilo que vem de Deus. Não é à toa que Esaú, ele chega faminto, cansado de uma caça, e não conseguiu abater nenhum animal, e vê seu irmão Jacó preparando um cozido de lentilha, e ele pede um pouco do cozido porque estava muito faminto, ao passo que Jacó, entendendo que Esaú não se preocupava com aquilo que era de Deus, aquilo que era do alto, porque ele nunca se importou em cuidar daquilo que era de seu pai, ele nunca se preocupou em cuidar daquilo que estava dentro da casa de seu pai, ele ficava caçando uma pessoa abastada, rica, que tinha toda sorte de animais ali para poder se alimentar. Ele não se contentava com aquilo que estava dentro da casa do seu pai, ele queria aquilo que estava lá fora. E quando Jacó vê a oportunidade de conseguir aquilo que Esaú não queria, a Bíblia diz que Jacó diz: me vende primeiro o seu direito de primogenitura, então eu lhe darei de comer. Esaú diz assim: do que me vale o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Veja que coisa interessante. Tem pessoas que qualquer probleminha já é motivo dele rejeitar a bênção de Deus. Porque Esaú diz assim: do que me vale o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Ou seja, só porque passou uma noite sem comer nada, já está a ponto de morrer. Tem pessoas que qualquer probleminha, qualquer prova que surge na vida dele, ele já despreza o seu direito de primogenitura, ou seja, a bênção de Deus, as coisas que são do alto. E Jacó compra o direito de primogenitura. Sendo assim, Esaú rejeitou o seu direito de primogenitura, que nem Hebreus capítulo 12 fala, por um prato de lentilha. Rejeitou aquilo que é do alto por aquilo que é da terra. E logo após isso daí, a Bíblia diz que ele foi e tomou 2 filhas do povo cananeu, Judite e Basemate, filhas de Et. Isso se tornou amargura para o coração de Rebeca e Isaac. Por quê? Eles tinham uma visão, pela cultura da época, que quem deveria herdar a bênção de Deus, o direito de primogenitura, era o mais velho. No caso, Esaú, que nasceu primeiro. E quando ele toma 2 mulheres do povo cananeu, isso deixa claro que ele não poderia ser herdeiro da promessa de Deus, porque a promessa estava condicionada a ele tomar por esposa alguém da família de Rebeca, família de Abraão.
Sendo assim, para quem que a bênção vai? A bênção vai para Jacó, porque Jacó não seguiu por este caminho. Então aqui fica uma explicação sobre a vida de Esaú. Por que que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura? Porque Esaú seguiu pelo caminho de Nimrod, se tornou um prostituto, um adúltero, que não se importou com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do alto, desprezando, rejeitando, vivendo uma vida a seu bel prazer, vivendo a vida segundo os intentos e desejo do seu coração. Isso é um grande perigo. Quando nós não obedecemos, quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Então fica aí uma breve explicação sobre a vida de Esaú. Deus abençoe a todos. Espero que este breve ensinamento lhe traga algum benefício na hora que você for pregar, for ensinar sobre a palavra de Deus. Então use este recurso e aplique na vida dos ouvintes. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.